Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, meus amigos, meus irmãos. E hoje vamos meditar em Efésios, capítulo 3, versículo 12. Um versículo curtinho, diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Está falando de Jesus, né? Está falando de ousadia e de acesso. Por que ousadia? Por que acesso? Então, vamos falar de como fazemos para acessar a Deus. E por quê, né? Como e por quê. Eu sempre gosto de explicar para vocês o porquê das questões. Mas hoje, como a questão é bem ampla, né? Bem grande, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer um resumo de como é nesse vídeo e vou fazer um áudio, um podcast, e vou colocar o link na descrição do vídeo. Quem quiser mais detalhes pode acessar por lá, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e a gente ter as informações necessárias, tá bom? Bom, a questão aqui está na palavra ousadia e na palavra acesso, tá? E com confiança, né? Para ousar, quem é que ousaria entrar na presença de Deus e por que isso é uma ousadia, tá? E o que isso tem a ver com acesso, né? Então, pela nossa fé nele, Jesus, nós podemos alcançar esse acesso, tá? Aqui em Tiago, capítulo 4, verso 8, dá uma descrição para nós: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, o acesso já sabemos que é chegar a Deus. A questão é que tem regras para nos chegar a Deus. Tem regras para nós acessarmos a Deus, né? E como é que funcionam essas regras aqui, tá? Primeiro fala que nós estava longe, né? Olha Efésios de novo, capítulo 2, verso 12. Diz assim, que aqui, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então, aqui está falando de um período anterior à nossa conversão. Antes de nós virmos para Cristo, nós estávamos longe, separados, né, dele, tá? E agora, como é que eu faço para acessar? Como é que eu faço para que eu possa me chegar a ele com ousadia? Bom, o acesso no Velho Testamento, vou pegar aqui pelo Velho Testamento, porque o Velho Testamento são figuras, num sentido, uma sombra de coisas futuras. Todo o Velho Testamento é uma sombra de coisas futuras, tá? Detalhes eu deixo lá no pod que eu falei para vocês, podcast, tá? No Velho Testamento, só acessava a presença de Deus o sumo sacerdote, e era uma vez por ano, tá? O sumo sacerdote era o sacerdote dos sacerdotes. Então, lá no tabernáculo, tinha dois cômodos, um onde os sacerdotes tinham acesso e um onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus. Aquele lugar representava a presença de Deus no mundo. A Bíblia é clara em dizer que ali, o propiciatório, a arca da aliança que estava ali, representava a presença de Deus. Mas só o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano nesse lugar, tá? Então, uma pessoa entrava representando os outros. Então, ele entrava para ministrar como um mediador entre a presença de Deus e as outras pessoas. Essa mediação é uma mediação simbólica, é uma sombra, como a gente vai ver aqui adiante. Mas era o sacerdote, ele funcionava como mediador entre Deus e os homens, de um sentido figurado. Mas o plano de Deus nunca foi que houvesse mediadores, porque só tem um mediador, como a gente vai ver, tá? E o plano de Deus, desde o princípio, é que fôssemos nós todos sacerdotes. Que isso, pastor? De onde você tirou isso? Eu tirei isso do livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6.
Lá fala assim, ó, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardais a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, cada um de vocês, cada um de nós, né? Porque toda a terra é minha. Outra sentença. E na última sentença, ele fala assim, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, isso aqui vem no Êxodo, naquele momento que Deus está falando com eles, no momento antes de Deus colocar os 10 mandamentos que vem no capítulo seguinte, né? Antes de tudo, Deus já tinha um plano de um reino sacerdotal, é um plano familiar. Eu sempre digo que é um plano familiar, tá? Depois isso foi corroborado, foi firmado pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, aliás, tá? Do plano original, que fala que lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real. Cada um de nós é um sacerdote, tá? E então é essa a vontade de Deus, que seja uma nação sacerdotal. Então aqueles sacerdotes lá eram figuras de Cristo, o único mediador. Era uma sombra de Cristo, porque Cristo não tinha vindo ainda. Então o acesso a Deus se fazia através de uma sombra de um tipo de Cristo, porque só através de Cristo temos acesso a Deus, teremos acesso a Deus. No caso dele, no sentido figurado, então o acesso também era figurado, tá? De uma maneira em que a pessoa se apresentava ali e dizendo que já estava na presença de Deus e tudo. E Deus, né, colocou aquele local ali para que fosse, né, dada ao homem a oportunidade de saber que ele tem acesso a Deus, tá? Bom, aconteceu que o povo rejeitou, né, em Deuteronômio, Moisés fala disso, capítulo 5, tá, versículos 4 e 5, ele fala que quando Deus falou com ele e com o povo face a face, então foi um momento, o povo queria falar com Deus, queria ouvir a voz de Deus, e vem no deserto, e aquela dificuldade toda, e as pessoas querem saber quando chega no Monte Horebe, né? Moisés junta o povo no pé do Monte Horebe, só que aí vem a presença de Deus, e a presença de Deus veio com fogo, veio com fumaça, veio com buzina, veio com um clangor muito forte, veio com uma coisa de balançar, segundo a palavra de Deus, o monte todo, o Monte Horebe ficou transtornado. E eles temeram, e Moisés vai e fala, face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. Então, as pessoas passou para Moisés, né? O povo, não, fala você com Deus e nós vamos ouvir o que você tem para dizer. Então, aí entrou a questão de Moisés mediano. Começou com Moisés. Aí, no livro de Êxodo, quando se estabelece a lei, aí Deus determinou que fosse criado o sistema sacerdotal para que houvesse essa mediação apontando para Jesus, né, o nosso sumo sacerdote. Tá? Então, o sacerdote, ele é um ministro que oferece dons, que ministra, que faz uma ministração espiritual diante de Deus. Esse é o sacerdote. E então ele administra o sacerdócio. Esse é o trabalho dele, tá? Lembra que isso é sombra. Colossenses 2,17 fala que todas as coisas lá do Velho Testamento são sombras de coisas futuras, tá? Mas o corpo real é de Cristo. Então é bem descrito aí na palavra de Deus, tá? Bom, quando passamos lá no Velho Testamento, então o acesso era feito pelo mediador, pelo sacerdote, na presença de Deus. Só ele entrava na presença de Deus, tá? Então podemos dizer que o sacerdote era essa figura do mediador, né? Provisória, simbólica, tá? Isso não quer dizer que o pastor seja sacerdote. A gente vê muitos pastores aí, as igrejas, o sacerdote da igreja, né? Que esse pastor aí é o sacerdote da igreja.
não tem nada a ver o ofício sacerdotal do pastor com o ofício do sacerdote. O pastor não é o mediador. O pastor não é o sacerdote. O pastor não leva as causas das pessoas a Deus. Ele ensina as pessoas a buscar a Deus, porque o sistema sacerdotal ficou, vou mostrar para vocês onde rompeu, tá? Então, o sacerdote é a própria pessoa. O pastor é sacerdote, mas do lar dele, da casa dele, da vida dele, tá? É porque ele tem lá um lar. Eu disse para vocês que o sistema de Deus é um sistema familiar, onde a família é o laboratório para produzir o próximo sacerdote, onde as pessoas são individuais, tanto o homem quanto a mulher, cada um pode se chegar na presença de Deus e não tem necessidade nem da igreja, nem do pastor, para ele se chegar a Deus, tá? Então o pastor não é o mediador, o pastor não é um sacerdote, o pastor é um ensinador que ensina as pessoas como se chegar a Deus. O sacerdote mesmo é cada uma das pessoas, tá? Todo cristão é um sacerdote pelo simples fato de ser cristão, tá? Então, é isso que aconteceu, né? O que mudou a aliança, veio Jesus, né? E onde aconteceu a ruptura? Vou mostrar para vocês por Marcos, capítulo 15, verso 37. Aí eu volto lá naquelas duas palavras iniciais, tá? Marcos, vou ler primeiro. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso é importante, tá? Então, na hora que Jesus morreu, lá no templo, Jesus morreu lá no Gólgota, e o véu estava lá no templo, né? Uma distância bem longa, e o texto de Marcos e os outros evangelhos também contam a história, que quando Jesus deu brado, que quando Jesus entregou, quando se rendeu o Espírito, deu o grande brado e expirou, ou seja, quando Jesus morreu, o véu do templo se partiu de alto a baixo. Mostrando que a iniciativa veio de cima, não foi de baixo para cima. A força que fez o véu se rasgar veio de cima para baixo. O véu era uma cortina que separava o Santo dos Santos, que era esse lugar da arca, o lugar da presença de Deus, do resto, né, dos outros lugares. Então, o acesso ali era muito restrito. Mas com esse brado, né, com a morte de Jesus, através da morte de Jesus, acabou a separação. Agora, não tem mais o véu, então havia acesso. Como morria quem entrasse ali se não tivesse acesso, se não puder, né, se não fosse o sumo sacerdote, se não fosse uma vez por ano, entrava ali e morria. Mas agora, com a morte de Jesus, através de Jesus, nós temos acesso. E eu volto lá naquele versículo e mostro para vocês de novo. O primeiro versículo ali em cima, Efésios 3, 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Então, através da nossa fé, nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus, nos colocar na presença de Deus. Cada um de nós tem esse acesso. É claro que as pessoas até hoje têm medo do monte, têm medo da presença de Deus. A presença de Deus nunca vem do jeito que a gente imagina. Eles queriam ver a presença de Deus, mas quando Deus se manifestou, foi um terror, foi com medo. Mas agora temos confiança, agora temos acesso e temos a ousadia de entrar no lugar que era restrito. E a restrição agora é a fé nele. Quem tem fé nele já entra automaticamente no Santo dos Santos. Veja, o acesso ao Senhor lá no Velho Testamento, a presença de Deus era feita somente daquela forma. Tinha regras. E o acesso aqui tem regras também, é somente pela fé, através da fé nele. Tá? É assim que vai acontecer. Então, quando ele falou para nós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, ele está dizendo, como é que é chegar a Deus? É ir na igreja? Não. É crer nele, é crer na obra redentora, na obra poderosa que resolveu o problema. Então, agora, com a morte de Jesus, quando ele expirou na cruz, né, ele passou de uma velha para uma nova aliança. Aliança e testamento na Bíblia tem o mesmo significado, são sinônimos, tá?
Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, né? Paulo, explicando a Timóteo, falou, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe um mediador. Aqueles lá que funcionavam como mediadores provisórios, todos apontavam para Cristo, para a obra de Cristo. Então, tudo lá era esperando, né, para resolver o problema em Cristo. Porque o sangue de animais, porque nenhum dos sacrifícios, porque nada daquilo que era figurado não tinha valor eterno. Né? Então, quando o cordeiro morreu lá atrás, aquilo ficou para a memória. Né? Pela fé ele aplicou aquilo. Então, quando morre o cordeiro de verdade, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora a morte de Cristo é que vale, e não a daquele cordeiro, daquele bode. Tá? Sangue de animais não tem poder para resolver o problema do pecado. O problema do pecado resolveu quando Jesus se entregou no nosso lugar. Não foi exatamente o sangue, foi a atitude dele. Aí, o que aconteceu, então, para a nova aliança? Em Hebreus, né, no Novo Testamento, capítulo 9, versículos 11 e 12, diz assim, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, veja, é ele o sumo sacerdote, é Jesus. Então, o véu do templo se rasgou porque agora estava ali o mediador, agora estava ali o de verdade. Né, o sumo sacerdote de bens futuros, porque o sumo sacerdote dos bens passados já se rompeu ali. Por um maior e mais perfeito tabernáculo. E está falando do tabernáculo que o véu se rasgou lá. Agora o tabernáculo é eterno. Não feito por mãos. Não é dessa criação. Tá? Aí Jesus é o mediador dessa aliança. Né? E não é por sangue de bodes e bezerros, do verso seguinte, mas pelo seu próprio sangue. Né? Ele entrou de uma só vez, uma vez. O sacrifício é perfeito, não precisa ser repetido. Veja que lá no passado tinha que repetir. Por quê? Porque não era perfeito, era figura, era sombra. Mas veio Cristo e uma vez por todas, ele sacrificou-se pelo seu próprio sangue e ele então efetuou uma eterna redenção. Redenção, essa palavra vem de redimir, vem de pagar o resgate. Tá? Então ele nos redimiu. Ele pagou o resgate, ele pagou com o seu próprio sangue. Tá? Então, aí vem o próprio livro de Hebreus, fala de novo aquela palavra ousadia no capítulo seguinte, capítulo 10, verso 19. Vou deixar os versículos também na descrição, tá? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, nós podemos entrar com ousadia no santuário, ou seja, na presença de Deus, através do sangue de Jesus. Aí resolvemos o problema. Agora nós podemos entrar na presença dele. Que jeito? Pelas regras dele. Capítulo seguinte, o 11. Eu comecei no 9, depois no 10, agora no 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer entrar na presença de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele pode recompensar a pessoa que se aproxima dele pela fé. E a recompensa é a vida eterna. Tá bom, então, sobre o acesso, agora sabemos como podemos acessar e por quê. Né? Por que era daquele jeito? E agora, porque através do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós temos então ousadia. Nós temos confiança para entrar na presença de Deus. O véu se rasgou, meus irmãos. Isso significa que o caminho para o Santo dos Santos estava aberto para todas as pessoas, em todos os tempos, tanto judeus quanto gentios. Todos os que quiserem podem se chegar a Deus de uma outra forma agora, que é através da fé na obra redentora, no sacrifício suficiente, definitivo e eterno que Jesus executou por nós na cruz do Calvário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.